Ela vai dizer o seguinte: as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-as em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar, olha só então, pequenos roedores transportam a boca sementes que caem nas árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam, as sementes enterradas por outras. Então, peraí, é uma relação interespecífica ou intraespecífica? Tá? Eu tô tendo uma relação aqui, ó, intraespecífica. Beleza? Essa é a primeira coisa que você tem que analisar em relações ecológicas, tá? Não é interespécie, ela é intra. Porque aqui eu tenho a cutia A, tá? Roubando alimento da cutia B. Aqui está a semente, que a cutia A enterrou, a outra rouba. Aqui eu tenho uma sobreposição de nicho. Esse gráfico aqui é o mais importante que você entender. Quando eu tenho aqui a espécie A e a espécie D, são as mesmas espécies, né? Aqui a cutia A, e aqui eu tenho a outra cutia, e elas estão disputando pelo mesmo alimento. Uma está roubando o alimento da outra. E esse comportamento de ladroagem faz com que a mesma semente possa enterrar dezenas de vezes. Essa ladroagem está relacionada à relação do quê? Bom, se está sobrepondo o nicho, mesmas espécies competindo pelo mesmo alimento. Isso é uma competição. Tá tendo uma sobreposição de nicho de alimentação. Isso é competição. Tá? Relação ecológica, isso é competição. Beleza? De forma muito rápida, tem que acertar uma questão dessa aqui. Agora as outras pra gente relacionar, tá? Vamos levar um pouco mais o nível, beleza? Quando a gente fala de competição, eu quero que você mande pra mim no chat. Esse aqui é o tipo de relação o quê? Mais, menos. O que é essa relação aqui? Hã? Essa relação é o quê? Uma competição, ambos saem perdendo. Toda relação de competição, ela é menos, tá? Por quê? Porque um vai perder porque perdeu o alimento, o outro perde porque ele vai ter que gastar energia. Ele tá gastando esforço. Então, numa relação de competição, ambos perdem, tá? Em competição, ambos perdem. Não existe vencedor em uma competição, tá? Por mais que ele venceu um território, ele demandou energia para aquilo. E, ao demandar energia, ele teve que perder alguma coisa. Tá certo? Pode sair machucado. Então, toda relação de competição tem que saber que é menos. Agora, sinfilia. Todo mundo sabe o que é sinfilia? Sinfilia pode ser um sinônimo que a gente tem para esclavagismo. Esclavagismo, tá? Esclavagismo, a gente pode traduzir como uma relação, basicamente aqui entre os animais, tá? Uma relação interespecífica entre espécies, que é como se fosse uma escravidão. É quando uma espécie força a outra a trabalhar para ele. O exemplo, Renato, a formiga e o pulgão. Podemos ter aqui a formiga versus o pulgão. Qual que é o exemplo? A formiga, ela pega o pulgão tem uma capacidade de sugar a glicose de algumas plantazinhas, e a formiga, ela quer esse nutriente. Então, a formiga, ela pega o pulgão e fica carregando ele para próxima ali de algumas folhas, tá? E ela coloca esse pulgão perto daquela folha e ela coça a barriguinha do pulgão. Com isso, o pulgão é estimulado a puxar a glicose de dentro da árvore e a formiga utiliza. Ou seja, ela força o pulgão a trabalhar para ela, tá? Esses são alguns exemplos que podem aparecer como uma relação aqui de esclavagismo, tá? Ou seja, uma espécie ganha e a outra não, tá? Inclusive a outra está sendo obrigada a trabalhar, até perde com isso. Uma outra relação que pode aparecer aqui é uma relação entre o cuco, né, e o passarinho, né? E os passarinhos. Qual que é a relação? Existe uma relação entre o cuco colocar o ovo dele em um ninho de passarinho. Quando o ovo eclode, aquele passarinho que nasce, ele não é da mesma ninhada daqueles que estavam ali no ninho. E aquele passarinho, ele mata os outros filhotinhos que estão ali e fica só ele. A mamãe passarinho, como ela chocou o ovo, ela acha que aquele é um filho dela. E ela fica trazendo alimento para aquele animalzinho, para aquele passarinho que está ali. Só que aquele passarinho, ele não é filho real daquela passarinha que está ali, tá? E ele cresce, e ele vira até um adulto. Só que ele fica se comportando como filhote e recebendo alimento na boca. Ou seja, a mamãe passarinho trabalha para ele. É uma relação de sinfilia, de esclavagismo. Ela vira uma escrava dele ali, sem ela saber, porque ela está alimentando um filhote, tá? Um marmanjo aí, que tem aí, sei lá, seus 30 anos de idade e tá em casa ainda dependendo dos pais. É uma relação de sinfilia. Eu sempre falo isso, né? A relação de sinfilia. O cara tá em casa, não estuda, não trabalha, não faz nada e é alimentado pelos pais, né? Isso aí é uma relação de sinfilia, né? Pô, teus pais estão trabalhando aí pra te alimentar. Sai da aba deles. Vai trabalhar e estudar, vagabundo. Pelo amor de Deus. Vamos lá, hein? Letra B. Predatismo. Predatismo não, né? Predatismo é uma espécie comer a outra espécie, né? Que uma relação de predação ali vai ser positivo e para outra negativo ali, né? Predatismo assim, vai ser uma espécie comer outra espécie. O parasitismo, pessoal, é uma relação o quê? Parasitismo é uma relação mais, menos, mais zero. O que é o predatismo? Pensa que o parasitismo tem um hospedeiro e tem um parasita.
Parasitismo, um é mais e o outro é menos, tá? Perceba que o hospedeiro ele é prejudicado. Pensa que quando você tem um parasita, você fica doente. O parasita, ele tá lá parado, ele tá consumindo a energia do hospedeiro. Então, parasita é uma relação mais-menos, tá? Já o comensalismo é uma relação mais zero. Por quê? Mais zero. Por quê? Porque um se aproveita e pro outro não tem nenhuma diferença. Não muda nada no comensalismo, tá certo? No comensalismo tem um ser comensal, é como se ele comesse o resto de algum alimento. Ou seja, pro outro não muda nada, tá? Imagina que eu tenho um tubarão lá e a rêmora. O tubarão se alimentou, sobrou um alimento. A rêmora foi lá e comeu ali os restos. Pro tubarão não mudou nada, tá? A rêmora tá ali e não muda nada, entendeu? Então uma relação mais zero. Agora, no parasita geralmente ele tá associado ao hospedeiro, tá? Então ele tá meio que extraindo ali recursos do hospedeiro, então a relação mais menos. Tem que memorizar isso aqui. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.